Olá, eu me chamo Wesley e eu sou bolsista do PET Saneamento Ambiental. E hoje eu irei falar um pouco sobre o histórico e a relevância das cisternas para a região Nordeste. Primeiro eu vou falar sobre o acesso à água. Bom, o acesso ao serviço de saneamento básico é um dos aspectos mais importantes para a promoção da saúde pública e para a melhoria da qualidade de vida da população. De acordo com dados do SNIS de 2019 e do IBGE de 2010, cerca de 9,8 milhões de residências no Brasil ainda não possuem acesso à rede de distribuição de água, e elas são abastecidas por outras formas de abastecimento de água, como cisternas, poços, carros-pipas, entre outros. Desse total, as regiões Norte e Nordeste detêm 5,29 milhões de domicílios não ligados à rede geral, o que corresponde a 53,9% do total de domicílios do país que utilizam outras formas de abastecimento de água. Especificamente no bioma Caatinga, que está presente em 10 estados, sendo todos da região Nordeste e parte do Norte de Minas Gerais, 13,7% da população utiliza a água da chuva e 8,2% utiliza o carro-pipa. O semiárido brasileiro sempre foi a região de maior desafio para o país quando o assunto era acesso à água. Com 1.348 municípios e extensão de 1.108.434 km², a área é a mais vulnerável aos efeitos da seca. Ali, a alta pressão atmosférica ela dissipa as massas de ar e impede a concentração de umidade. No Nordeste, cerca de 26,7% da população não tem acesso à água tratada. E vale ressaltar que um dos princípios fundamentais da Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei 11.445 de 2007, é a universalização, que consiste na ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico a todos os domicílios ocupados. E embora seja um desafio, principalmente pela sua complexidade nas zonas rurais e nos pequenos núcleos urbanos, a universalização dos serviços vem sendo implementada a partir da proposição de soluções adequadas de saneamento básico, mais especificamente o abastecimento de água, considerando as áreas rurais, suas características específicas, notadamente nas regiões Norte e Nordeste, consideradas as mais deficitárias em termos de acesso à água. Para tanto, pode-se dar como exemplo o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva. Agora eu vou falar um pouco sobre o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva e outras tecnologias sociais, também conhecida como Programa Cisternas. O Programa Nacional de Apoio à Captação de Água da Chuva e outras tecnologias sociais foi financiado pelo MDS desde 2003 e ele tem como objetivo a promoção do acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. O público do programa são famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para participarem, as famílias devem necessariamente estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O semiárido brasileiro é a região prioritária do programa. Para essa região, o programa está voltado à estruturação das famílias para promover a convivência com a escassez de chuva, que é característica do clima da região, utilizando principalmente a tecnologia de cisternas de placas, que são reservatórios que armazenam a água da chuva para utilização nos 8 meses de períodos mais críticos de estiagem na região. E há 3 tipos de cisternas: a cisterna familiar, que é de água para consumo, e elas são instaladas ao lado das casas e tem capacidade de armazenar até 16 mil litros de água potável. Tem a cisterna escolar, que também é de água para consumo, e elas são instaladas em escolas no meio rural e tem capacidade de armazenar até 52 mil litros de água. E tem a cisterna de água para produção, que ela tem capacidade de 52 mil litros de água e o uso dela é individual ou coletivo. A implementação dessas cisternas é feita através da interação direta com a população beneficiada e envolvem técnicas e metodologias apropriadas, e para isso são previstas as seguintes etapas. A primeira é a mobilização social, que é o processo de escolha das comunidades envolvidas e a mobilização das famílias que serão contempladas. Isso é realizado pela entidade executora,
com a participação de instituições representativas da localidade. A segunda é a capacitação, e nesta fase estimula-se o envolvimento dos beneficiários por meio da realização de capacitações específicas. E os materiais didáticos utilizados são produzidos com linguagem simples e ilustrações, favorecendo a compreensão dos processos envolvidos. A terceira parte é a implementação, que é a parte do projeto que se constrói ou se implementam a tecnologia. A mão de obra escolhida para realizar isso é escolhida preferencialmente na própria comunidade, barateando assim os custos e gerando oportunidades de emprego e movimentando a economia local. As famílias beneficiadas e os pedreiros envolvidos são capacitados pelo próprio programa. E agora eu vou falar um pouco sobre as cisternas. As cisternas são grandes recipientes que armazenam água da chuva ou são enchidas por meio de carro-pipas em períodos de seca. É por meio delas que famílias conseguem conviver em áreas de estiagens sem grandes deslocamentos. Há dois tipos de cisterna. A cisterna de primeira água, que se destinam para o consumo humano. Elas geralmente são instaladas ao lado das casas e elas têm capacidade de armazenar até 16 mil litros de água potável. E há também as cisternas de segunda água, que elas são bem maiores, elas têm capacidade de armazenar até 52 mil litros de água. E elas são destinadas para a água para a produção agrícola e para matar a sede dos animais criados. E elas podem ser de uso individual ou coletivo. As cisternas são um modo crucial para ampliar a capacidade de convivência do sertanejo com o clima seco. Elas são tecnologias com a capacidade maior de captação e armazenamento. E isso tem uma importância muito significativa para a produção de alimentos, que é uma grande necessidade para dar segurança e soberania alimentar a essas famílias. Elas são fundamentais para dar garantia de sustento às famílias, pois elas permitem a essas famílias, a partir de suas estratégias locais e formas de trabalhar alimentos, garantir a segurança tanto vegetal quanto animal. E para isso, elas necessitam de continuidade de financiamento e investimento público. O programa de cisternas promoveu a maior diversificação dos alimentos produzidos e consumidos pelas famílias da região e permitiu a geração de renda monetária e não monetária, a partir da produção de alimentos para autoconsumo ou para comercialização de excedentes. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social mostram que desde 2003 até novembro de 2019 foram feitas 959 mil cisternas de primeira água, contra 201 mil de segunda água, e também foram instaladas 6.500 cisternas em escolas do Nordeste.